Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, povo do Vale do Caí. Estamos mais uma noite aqui, nesta segunda-feira fria do nosso inverno, dia 2 de junho de 2025, com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, levando para dentro de você um pouco da história da ordem, desmistificando os conceitos, criando um novo ambiente de aproximação com a sociedade e mostrando ao mundo e ao Vale do Caí um pouco do trabalho que é feito na maçonaria. Hoje temos aqui a presença ilustre de alguns irmãos e de uma cunhada, que eu vou passar agora a apresentação de cada um, com a licença de todos vocês, para entrar para dentro dos seus lares, para a gente novamente podermos ter uma noite cheia de luz, muita alegria, iluminada. Irmão Marco Antônio Mariotti. Boa noite aos nossos Por enquanto, atual venerável mestre da Rocha Azul. Estou ainda venerável da mestre lá. Amanhã será a entrega do cargo e a posse do novo venerável mestre, Marco Mariotti. Mais uma vez aqui acompanhando o programa e vamos ver se hoje com assuntos diversos também, né? Temos novidades hoje, temos novidades, né? E era isso, passa a palavra ao nosso irmão Fernando, para que possa se apresentar também, meu irmão. Muito bom. Irmão Fernando Hort, nosso hoje estreando no programa, né, Fernando? Seja muito bem-vindo e que volte sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu participo da loja República Rio-Grandense e também da loja Rocha Azul. Da onde tu iniciaste na loja Rocha Azul, né? Exato. Fui iniciado lá em 2005 pela loja Rocha Azul. E também hoje estou com cargo de deputado na PALME, né, da República Rio-Grandense, né? Na Assembleia Maçônica Legislativa. E hoje estamos aqui para falar sobre as entidades paramaçônicas. E para isso também viemos hoje acompanhado da cunhada, Gislaine, exatamente, que vem hoje também abrilhantar o programa e mostrar que a mulher também faz parte de um contexto da maçonaria, mesmo não fazendo parte da ordem, de uma forma paralela, importantíssima, porque por trás de um grande maçom sempre tem uma grande mulher. Né? E isso é fundamental para que a harmonia de um lar e de uma família possa crescer e a sociedade crescer como um todo. Tem a palavra então, querida cunhada Gislaine. Eu sou parte das cunhadas Alto Astral, que a gente vai explicar um pouquinho, e da fraternidade feminina da maçonaria, ao qual nós agimos bastante, temos bastante ações, né, com benemerências, atividades sempre voltadas, né, para o próximo, enfim, nós vamos explicar direito. Assistência e beneficência. E sem falar que somos avós de 5 lindos netos e 3 filhos. Que maravilha. Que bacana. Cumprindo aquele spoiler da semana passada, né, que a gente disse que ia trazer uma turma interessante no programa de hoje, a promessa está sendo cumprida. Nós tivemos ao longo das semanas passadas comentado algumas coisas a respeito da evolução, da venerança, trouxemos um venerável do passado, um de presente e um de futuro, para que pudessem esclarecer aos telespectadores e internautas um pouco das coisas como estavam acontecendo, né? E ao mesmo tempo a transição e a importância do cargo dentro de uma loja, o que representa a venerança. Abordamos também os aspectos das ordens paramaçônicas, onde citamos os Demolei, né, as Filhas de Jó, né, entidades como Rosa Cruz, que não são maçônicas, mas que também desempenham um importante papel dentro da sociedade, sempre na questão que busca fundamentalmente a melhoria, né, o engrandecimento, o polimento moral do homem, da sociedade, para tornar um ser que já é bom, porque foi pensado dentro da sociedade, para se tornar uma pessoa melhor. E hoje, também temos a oportunidade hoje de mostrar, entre as várias ações que a maçonaria tem, alguns subgrupos. Né? Na semana passada nós comentamos de uma loja maçônica feita só por pilotos, né? Em Congonhas, lá, feito por pilotos, todos maçons pilotos, ou seja, para entrar na loja tem que ter o pré-requisito, tem que ser piloto de avião. Tem que ser piloto de avião. Piloto de avião. E para tu ver que se faz maçonaria independente do local, por isso que os grupos vão se unindo por afinidades, por respeito, por um ideal muito próprio do maçom, que é o seu espírito fraterno. E como prometido, hoje nós trouxemos uma turma que não gosta de andar de avião, mas gosta de andar de moto. E para isso temos aqui o nosso representante dos Bodes do Asfalto. Bodes do Asfalto, né? Que é uma entidade já de alguns anos, Fernando. Olha só.
os bodes asfaltos, eles tiveram início em 2003, 5 de agosto de 2003. Os bodes asfaltos, eles têm uma história diferente. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tínhamos um instrumento de tecnologia, então se usava muito o computador com as famosas páginas que você digitava, e, tipo Atalaia, e YouTube, tudo. YouTube, é verdade. Então, o Bodes Asfalto teve início justamente aí. 5 irmãos que tinham moto dentro daquele chat, estavam conversando, um disse pro outro: eu tô aqui em Tramandaí, cara aqui do Gaúcho, eu tô aqui, Vinícius, o nome dele. Eu estou aqui em Tramandaí e eu estou de vir de moto. Eu também tenho moto, eu também gosto de andar de moto. Meu irmão caiu e gritou assim: quem sabe a gente funda um motoclube? Olha só. E aí ficou aquela assim: então, mas parece uma boa ideia, né? Um motoclube referente aos maçons, né? Que fosse só os maçons, um motoclube fechado. Aí o meu irmão disse assim: mas qual é o nome que nós vamos botar nesse motoclube? Tem que ser alguma coisa com asfalto, porque todo mundo hoje tem. Vão ser Lobo, asfalto, asfalto. Todas as entidades então de motos têm asfalto. eles chegaram e disseram assim, e gritou assim: bodes do asfalto. Adoraram a ideia, porque o bode tem tudo com a maçonaria, né? Porque a figura do bode, a gente só sabe, né? Que é o silêncio, não fala, é fechado, né? A gente não conta os segredos. Nós discutimos em um programa a história do bode anterior, na figura de que é assimilada a questão do bode, os bodes, né? O bode é um animal que representa que, mesmo sofrendo, sendo praticamente escarniçado, ele não berra, não abre a boca. Segredo. Ele guarda o segredo, e por isso foi feita a associação. Não tem nenhuma associação a entidade maligna, demoníaca, muito pelo contrário, né? É uma associação entre a relação da proteção do segredo. Confiar um segredo a um maçom é confiar um segredo que só deixa de ser segredo se for contado para outro maçom. Mas também continua sendo segredo. E esses irmãos, depois que falaram no Bode Asfalto, disseram: vamos fazer um motoclube? Vamos. Então teve ideia. E o Edson, sobrinho, lá da Bahia, era uns irmãos da Bahia, outros de São Paulo e outros que não Sul. Vamos abrir um motoclube? Vamos. Aí ele abriu, ele teve a ideia, pegou a lista, tinha uma lista de e-mails, pegou a lista, começou a caminhar, e o pessoal começou a abrir fichas. Eu quero me cadastrar, eu quero me cadastrar, eu quero me cadastrar. Todo mundo começou, aumentou assim, exponencialmente. Hoje nós estamos com 14 mil membros. 14 mil membros ativos. Fora aqueles que já passaram e já saíram, já dá mais de 30 mil, tranquilamente 30 mil. Todo o Brasil, não só no Brasil, estamos em toda a América do Sul, toda a América Latina. E só motoqueiro? Só motociclista. Mas pode entrar com uma CG, com uma Titazinha, ou tem que ser uma Harley Davidson? Não, nós temos inclusive grupos. Quem tem motoreta? Faço parte. Uma Burgmanzinha, 600 eles de Harley, coisa eu atrás. Nós temos irmãos que têm bis, um grupo de bis dentro do Bode Asfalto, viagem para o Chile, viajar para o Peru, viajar para todo lugar. Temos até uma história bonita, nós fomos num almoço ali em Brochira, que a gente sempre reúne a nossa turma ali, sempre aqui de Montenegro. E aí, quem vai, estava eu com uma 150 e o Érico com uma 125, uma CG, uma Titazinha. Uma Titã. Nem era uma Titã, não, era uma bis. Era uma bis. Não, vai o Érico, depois vai eu, aí vem o resto, né? E o Érico, não, tá valendo, vamos, subiu naquela motinho, deu o que tinha aquele acelerador e não largou mais até chegar em Brochia, e nós tudo despeitado atrás dele. A ideia era fazer um passeio e virou uma correria. A bis andou mais do que as motos. Foi muito divertido. Capaz que tu tinha que correr desse jeito. Mas eu tava na frente, né? Tinha que ir. Então, com a ideia do Edson, lá da Bahia, ele fundou uma diretoria, fundou uma associação, e com CNPJ, muito direitinho, e começou a crescer. Na época a gente trabalhava, eu fui convidado a ser o secretário da Nacional, então nós estávamos secretários e eu estava em Porto Alegre, porque os bodes aqui em Montenegro, depois nós vamos mostrar as fotos, começaram na Rocha Azul. Subsede nossa começou na Rocha Azul. Na Rocha Azul, em torno de 5 irmãos que tinham motos.
Eu estava em Porto Alegre, filiado a Porto Alegre, na época. E aí o coordenador estadual nos convidou, quem sabe tu abre lá em Montenegro, vê se tem alguns irmãos lá, porque eles não estavam querendo abrir subsédios todo o estado. Aí vamos. Aí cheguei na Rocha Azul, tinha 5 irmãos. O Viegas, o irmão Bola, né? O irmão Geraldo Vargas, e mais o Becão. O Becão, o Beck. Aí vamos. Aí fundamos uma subsede em Montenegro, isso em 2007. Estamos fazendo hoje, em outubro, 18 anos, fazendo a variedade, 18 anos. É uma das facções, subsedes mais antigas, assim, junto com as mais antigas. Quantas subsedes tem ao todo? São 2.000, em torno de 2.000 subsedes em todo o Brasil. E nós temos também as lojas Cavaleiros de Aço. Hoje nós temos 60 lojas Cavaleiros de Aço, onde só tem motociclista. No Rio Grande do Sul nós temos em Cachoeirinha uma. Foi criada uma em Cachoeirinha, agora, só tem né, motociclista. E você está dando até para a população aí, o nosso povo que nos assiste aí na Vale do Caí e ao longo do orbe terrestre aí, deixando um grande abraço aí aos irmãos que já nos acompanham aí, né, Cristiano Helenschei, aí o nosso querido irmão também, Marcelo Reinão, tá fazendo falta aqui, Marcelo, hein? Não te escapa, mas amanhã para ti tá prometido. Mais um bode do asfalto. Tá? O Renato também está nos assistindo aí, a dona Maria Helena e o Henrique. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aí, confraternizando aqui, juntamente com essa mesa gloriosa hoje. Mas eu quero saber, é o seguinte, motociclista e motoqueiro, como é que é essa relação? Porque isso gera uma certa dúvida, né? Os bodes são um bando de motociclista ou de motoqueiro? O pessoal gosta de ser chamado de motociclista, mas não nos ofende chamar de motoqueiro, porque em 74, quando eu tive a minha primeira moto, isso faz mais de 50 anos, a minha primeira caroneira está aqui, né, até hoje comigo, gostou tanto de andar de moto comigo. A tua primeira moto há 50 anos atrás? 50 anos. Eu vou ter minha primeira agora, com 50 e pouco. E aqui temos a minha primeira caroneira, me acompanha até hoje, né? Nossa, que esse selinho tá 50 anos. Tá E bem, né? também o primeiro touro foi fugindo da polícia, não tínhamos carteira. Era complicado. Nós éramos 16 anos, jovens 17 isso. anos. Né? E a gente na época não andava, a pessoa tudo andava, né? Na verdade. E Então, hoje é outros tempos. Motociclista. Motociclista. Nós dissemos que motociclista é aquele que usa moto para fazer passeios, passeio de fim de semana, passeio de viagem. E motoqueiro é aquele que usa moto para trabalhar. Certo. Certo? É o cara da entrega. Mas não tem. Motoboy. Não existe, os dois estão certos. Na verdade, todos os dois termos estão certos. Nós dizemos que motociclista ou motoqueiro não quer dizer nada. Muita gente diz, motoqueiro é porque vai fazer esculhambação na moto, vai dar pau na moto. Não tem nada disso. Na verdade, os termos estão corretos. A gente não deve discriminar motoqueiro ou motociclista. O nome, Nós não tem nada a ver. Como somos homens, né, de fraternidade, igualdade e liberdade, então não usamos esses termos, distinções, né? Não temos essas distinções de querer ser mais que alguém ou não. Nós somos todos iguais. E esses 14 mil membros hoje, ou dessa história toda que tem já os bodes do asfalto, quantos quilômetros já fizeram mais ou menos? Já deu para dar uma voltinha na terra, não? É bode de aço. Nós temos algumas comendas que eles dizem, né? Que começa com os bode master. Eu acho que o maior já está quase no bode master, né? Meu Deus, está quase 10 anos ganhou um comando assim, né? Master, né? Bode master. 10 anos de assíduo. Comenda bode do asfalto, bode de aço. Outra comenda. Aqui é 18 mil quilômetros no ano de moto, participando de 3 EBAs. Eu não falei o que é EBA, né? Então, por favor, então, nos inscrevemos. Tem lá do Beta, né? Exato. Os mods têm essa associação fantástica que foi criada. Eles têm o encontro EBA, Encontros dos Bodes do Asfalto. São encontros praticamente fechados. Encontros do Bode do Asfalto. EBA. Porque, por exemplo, nós queremos fazer um EBA em Montenegro dia 11 de outubro. 11 de outubro nós vamos fazer um EBA em Montenegro. Encontros do Bode do Asfalto. Porque nós vamos fazer 18 anos.
Então já estamos tratando com o próximo venerável, com um pós-master também. No dia 11 de outubro nós fazemos um churrasco, um almoço, né, na loja. O último encontro que nós tivemos aqui, nós colocamos mais de 150 motociclistas. Eu me lembro. Né? Encheu a rua, muitas flores ali. Foi bacana, né? Encheu a rua, de lado a lado, as duas motos. Fechamos quase a rua ali de tanta gente. Esses encontros são fantásticos. É uma das coisas mais bonitas que tem dentro do motoclube. Nós temos preparado aqui uma série de fotos depois, que nós vamos aproveitar depois da nossa segunda parte, né? Mas eu quero que, primeiramente, a gente consiga fazer agora a associação, né? Na relação, além de ser um grupo de motociclistas que se uniram em cima de um ideal, de uma filosofia, de uma fraternidade, né? Maior que a maçonaria, mas que também exerce uma série de atividades que fazem parte de atos maçônicos também, né? Ou seja, a solidariedade, a beneficência. Cita para nós aí, Fernando, o que se faz e que aquela coisa que muitas vezes nem aparece, né? Que o maçom faz porque ele faz com uma mão para a outra não aparecer, porque a publicidade não faz parte da vaidade do maçom, né? A gente tem dentro do motoclube certos chavões assim, que a gente não gosta de falar justamente quando a gente está ajudando alguém ou está fazendo alguém. Eu sempre ouvi dizer que a maçonaria, antes de entrar na maçonaria, ela diz assim, os caras estiveram aqui ajudaram, a gente não sabe quem é. Então, são coisas que a gente não gosta de mostrar e nem de fazer. O motoclube é assim, ele recolhe, temos um chamado Bodes Solidários hoje, que está em torno de 2.000 irmãos por aí, que estão contribuindo. Na verdade são 800 sócios e mais 1.200 por aí que contribuem. É um outro grupo ou é uma facção dentro dos bodes do asfalto? Não, ele é junto, todos são bodes do asfalto, na maioria. A maioria deles são bodes do asfalto, né, que estão contribuindo para uma... E aí, cada irmão são os olheiros, ou seja, assim, aquela família, aquela entidade, aquela associação está precisando de uma ajuda. Então, você recolhe aquele valor que a gente tem lá, tá? Mas o projeto, a gente desenvolve ele com visitas, né? Muitas vezes vão as cunhadas, que é deliberar, fazer o levantamento do que aquela família precisa, né? Essa logística toda, né? Como a gente diz, é todo um processo, né? Por exemplo, assim, as cunhadas, né? As sobrinhas, todas participam de uma parte que é fundamental, que é a distribuição, a catalogação de tudo. Isso é fundamental, né? Para poder um projeto também ser efetivo, né? Um apoio mais especial que precisa aquela família, então a gente recorre aos cunhados que pode dar uma mão aqui. Né? E essa ordem, ela precisa ser motociclista também? Como é que é o acesso? É por convite? Como é que funciona? Eu sei que os bodes é uma sindicância, é um pensamento dentro do núcleo maçônico que talvez seja até mais rigoroso que muita admissão de profano. Certamente. Nos bodes, primeiro, tem que ter carteira de moto. Vai andar sem carteira de moto. Especificamente dos solidários, né? Eu acho que é motociclista, né? É motociclista ou também irmãos de loja, não tem problema nenhum, pode ser associado. Quanto à entrada dos bodes é assim, antigamente podia ser o bode adormecido, ou seja, um maçom que já estava fora da entidade. Hoje não, hoje ele tem que estar ativo para entrar. Chegamos num patamar que nós queremos que o cara tenha ativo na loja, ou seja, assim, o incentivo para a loja. Tu é motociclista, mas também nós queremos que ele continue sendo maçom. Ele não saia. Antigamente entrava-se bodes adormecidos. Hoje não entra mais, só entra bodes ativos. Né? E forem maçons ativos, estiverem trabalhando na loja. Então, a maçonaria já faz aquelas indicações, já procura um membro, né, quando se vai indicar alguma coisa. Então, a nossa sindicância já é mais branda. Ela quer saber se você tem moto, tem carteira de moto, né? Se você é bem quisto, se o pessoal gosta de você. Então, se alguém tem alguma coisa... Existe algum apreço ou alguma coisa que te afasta? Mas geralmente é muito mais fácil porque são entre irmãos, né? Então, é muito mais tranquilo de tu fazer uma indicação e fazer uma sindicância. Nós fizemos sindicância, nós temos até 3 meses de ateste. Sindicância é uma entrevista, né, da qual são questionados aspectos que veem se aquela pertence ao candidato tem o enquadramento para se inserir dentro da filosofia
pela qual ele está sendo convidado, né? Naturalmente, né? Faz parte de um processo, né? de aceitação e também para ver se a pessoa tem, né? Porque não adianta misturar as coisas, Não. porque às vezes as pessoas entram, e também isso acontece na maçonaria, né? O que é um grande erro, quando as pessoas entram na maçonaria para achar que aqui, primeira coisa, vão enriquecer. Eu estou até agora procurando o tesouro perdido ainda, não achei. Tu achaste, Fernando? Não. Também não, né? Não. Então, assim, enriquecer pela maçonaria, não, pelo contrário, né? A segunda parte, vaidade pessoal, enriquecimento, ganho político, projeção. Não, o maçom de verdade vive na obscurantidade, né? Ele é uma pessoa discreta, não chega a ser secreta, mas ele é discreta e faz as coisas com muita simplicidade, eu diria assim, né? De uma forma muito espontânea. E dentro disso, a sindicância também busca pessoas que tenham esse mesmo perfil, que possam se enquadrar dentro da maçonaria e dentro de uma ordem, de uma fraternidade de motociclistas maçons, que fazem benevolência. Né? Nós temos dever de ser, através dos nossos atos, mostrar que nós somos pessoas de boa índole. O maçom, ele não é porque ele seja maçom, ele tem o dever de ser bem melhor do que ele era antes, do que ele foi. Com certeza. Então, nós devemos ser os espelhos para as pessoas. O maçom que é bem quisto, ele deve ser o espelho das pessoas. Não vai dizer, eu sou maçom. Não sou maçom. Eu quero que tu me considere como uma pessoa boa, porque eu estou fazendo atos bons. É isso. É verdade. Maçonaria em si é isso. E os maus exemplos, como existem em várias classes, médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, professores, existem em todas as classes, pessoas boas ou ruins. Mas alguns entram na maçonaria. Bom, infelizmente, às vezes a coisa passa inadvertidamente, apesar de todo o rigorismo dessa escolha. Cabe a nós tentar botar. Exatamente. Agora, a missão é sempre buscar o aprimoramento do melhor indivíduo para que ele possa se tornar, literalmente, um espelho para a sociedade. Né? E o objetivo de todo mestre é ser superado pelo aprendiz. Exatamente. Né? Então, a ideia é buscar e puxar com que o crescimento dessa corrente, né? Eu já agora completo dia 17 de dezembro 10 anos de maçonaria. Né? Então, o que é o objetivo? É buscar e puxar com que haja essa renovação e essa perpetuidade que faz com que a ordem seja milenar e sempre dos dogmas, né? Filosóficos, né? De respeito, de crença a um ente superior a Deus, né? Que é o princípio fundamental, né? Que para ser maçom, a primeira coisa tem que acreditar em Deus. Se não acredita em Deus, a sindicância morre ali, né? Então é o tipo daquela coisa que esse processo de aprimoramento moral que se busca é contínuo, do encontrar e lapidar, melhorar aquele indivíduo para que já sejam bons, se tornem homens melhores. Exato. Né? Essa é a fraternidade, a irmandade, um ajuda o outro. Quando nós entramos na maçonaria, eu pensei, o que eu estou procurando aqui? Não sei se eu estava procurando alguma coisa, mas depois eu entendi que a maçonaria faz com que tu mesmo te melhore. Tu, através do exemplo do irmão que está do lado, tu vê, o cara faz isso, que legal, bonito isso. Então tu começa a melhorar e começa a procurar conhecimento dentro da ordem, começa a ver pessoas que fazem as coisas certas, aí tu pensa assim, ser honesto vale a pena. Velho ditado, né? Dizem com quem tu andas que eu te direi quem és, não é verdade? Exatamente. Cercado de boas pessoas, de boas energias, tem que dar coisa boa, né? Se tu anda com pessoas que não tenham tanta luz, realmente às vezes a escuridão te abraça, né? Eita. E no agrupamento humano sempre tu vai ter diferenças gritantes, tanto um lado como o outro, né? Exatamente. Tem gente boa, como também a gente que às vezes sai fora do caminho. Mas isso é o importante que a Irmandade faz, porque ela vai lá e te puxa pela orelha, cara, não vai por aí, tá errado, sabe? Isso é verdade. Então, Mas é o Chama nosso atenção. encíclica, né? De justo e perfeito, na busca da justiça e da perfeição. Perfeito, inabalável, inquestionável, só um. E ainda conseguiram pregar na cruz, não entenderam a historinha do cara, né? Mas é a nossa busca permanente, né? De buscar ser sempre o mais próximo e o melhor dentro da necessidade de servir ao nosso grande Criador. Mas vamos falar de algumas viagens? vamos.
Fora do Brasil, como é que é o reconhecimento dos bodes fora do país, em algumas quilometragens aí que foram feitas? Principalmente aqui no Mercosul, aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile. Nós temos muitos irmãos, muitas subsedes, né, que são lotadas nesses países. Nós temos um relacionamento muito bom, porque dentro dos bodes nós temos um grupo chamado SOS. Então, um WhatsApp, quebrei minha moto no meio do nada, estou indo lá para a Argentina, 100 km para a direita, 100 km para a esquerda, não tem nada. Tem nada. Né? Estou ali. Se eu tiver internet, eu estou em casa, porque eu simplesmente coloco num grupo, sem mais nem menos, daqui um pouquinho, tem 2, 3 amigos, irmãos que estão ali nos ajudando, inclusive amigos, um fala para o outro, aquele e tal. Né? Para nós é uma segurança e para nós também é a nossa fraternidade. Isso funciona muito dentro das bodes de asfalto. Em qualquer lugar que nós estivermos no Brasil ou fora do Brasil, nós estamos bem protegidos em relação à fraternidade. E essas viagens são muito bonitas. Nós fizemos viagens em grupos, né? Fizemos viagens, às vezes, a gente chama solitos, né? Solitos. Solitos. Nós temos os nossos encontros, eu sempre fui meio solito, sempre andei de moto meio sozinho. Agora que ando com... Eu sempre tive muita curiosidade. Né? Eu sou um pretenso bode, tem que lançar pela sindicância primeiro, né? Primeiro de tudo tem que ter carteira de moto. A moto pelo menos já chegou. Motinho. Mas eu sempre tive muita curiosidade. O que bota numa sacola dessas para Porque eu, se tiver uma caminhonete ou um trailer, eu trago e boto o guarda-roupa inteiro. Eu levo assim, vou acampar uma semana. Eu sou daqueles que leva, do ventilador ou repelente. Tenho até fotos de moto. Um par de meia, uma cueca. Vai ser um novo conceito de vida, né? Tem que trabalhar assim, né? Tem que parar e lavar, bota para secar. Anda de dia e lava de noite. A cunhada pode falar sobre o que ela leva na moto. Nós temos assim, dois baús, um baú lateral, um baú traseiro, e sacola, e ainda começa a aumentar em cima. 2 baús para ela e um baú para ti. Não, mas só necessário. Dependendo do tempo que a gente vai viajar. Por quê? Né? Porque tem o shopping, né? A gente gosta disso. Tem esse lado, então é um baú para cada um e um vazio passando no shopping. Tá certo. Não é isso. Tem uma motinha acessória com mais bagageiro atrás, né? Sendo cabresteada, assim como dizem, né? A reboque. Nós temos, dependendo do tamanho da viagem, da duração da viagem, a gente tem várias coisas que tem que levar, né? Principalmente ferramentas, algumas ferramentas são reparo de pneu, aquelas coisas. Principalmente pneu. Pneu, porque a moto não tem step, então tu tem que dar jeito de levar a ferramenta e algum colante lá de pneu para reparar. Quanto às roupas, nós somos obrigados, nós temos cursos para isso, depois eu vou falar. Nós temos cursos para nos proteger. Nossas roupas são todas elas preparadas, bota, caneleira, joelheira, cotoveleira. Eu pensei numa dessas, mas fiquei com vergonha de botar tudo isso e subir na minha motinha. Só aí dá 10 quilos, né? Pois é. Mas isso vai no corpo. Tira o material. É importante fazer. E também nas bagagens, o que é? Tu vai ter que levar aquilo bom. Eu vou passar 15 dias viajando, vou passar 5 dias viajando. Aí depende do que tu vai levar, lógico, né? Tem que levar. Eu tinha um amigo com um irmão que ele levava todas as cuecas velhas que ele tinha. E daí ele pegava lá e deixava no lixo. Que espetáculo. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, né? Programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, TV Mão HD, Canal 6, pela NET, né? Claro NET, e pelas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, onde você pode interagir com a gente, né? Desde já agradecendo a oportunidade de estarmos dentro do seu lar, discutindo maçonaria, e hoje um tema interessante. Nós voltamos daqui uns minutinhos, deixando um abraço aos amigos e irmãos que nos prestigiam, aí o Cornélio Grigolo, lá de Porto Alegre, o Junei, que está sempre junto aí com a gente, e o Reinão, que te mandou um abraço, aí disse que tu te rendeu aí, ó. Tá? Voltamos em uns minutos. Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. Já voltamos.
Vemon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa Mulher, muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. E estamos de volta aqui nesta nossa segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, o nosso programa das segundas-feiras, Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, levando um pouco da cultura, da filosofia, para dentro dos seus lares, desmistificando toda e qualquer dúvida, né? Criando esse vínculo de fraternidade, de amizade com as pessoas, e mostrando um pouco do que se faz, e agradecendo desde já a oportunidade de entrarmos dentro do seu lar, nessa segunda-feira fria, né, do mês de junho, e hoje aqui, com uma mesa robusta, brilhante, convidados especiais que hoje estreiam, falando sobre a fraternidade e os bodes do asfalto. Uma fraternidade, né? Uma fraternidade de irmãos maçons que, com objetivos comuns, tem uma característica. São motociclistas. Rodam o Brasil inteiro, mais de 14 mil membros, fazendo ações de solidariedade, né? E que fazem justamente dentro do que é o espírito maçônico, sem grande alarde, com bastante simplicidade. O que para o maçom, né, o que para uma pessoa comum é um dever, para o maçom é uma mera obrigação. Né? O que seria para uma pessoa comum fazer um agrado, seria mérito de agradecimento. O maçom fazer o bem é dever moral. Eu diria que, além de andar de moto, fazer os passeios, faz uma atividade beneficente. Exatamente. Isso é muito bom, concilia, né? Aproveita e faz muito bacana. E aqui estamos rodeados de motociclistas e um pretenso motociclista aí, né? E a Girlene que tem também a fraternidade aí das mulheres, nós né? atuamos bastante agora nas enchentes, né? Então a gente trabalhou lá em Porto Alegre, né, as cunhadas mais, lá eu não fui porque não tinha como ir, Não né? tinha o acesso, né? Não tinha acesso. Então foram feitas quentinhas, eu acho que tu deve saber mais, né, a quantidade. Mas a gente trabalhou aqui para a nossa cidade, uma entidade, para mais 2 famílias e várias outras, né? Mas essas nós conseguimos bastante valor para remobiliar a casa, né, com todos os eletrodomésticos e tudo. Foi um trabalho muito lindo, bastante emocionante, né? E também a gente ajudou alguns irmãos daqui que também perderam tudo, né, na questão da higienização da casa, então a gente é meio parceiro, assim. E as cunhadas, nós temos o grupo das cunhadas Alto Astral e nós nos identificamos por esse lencinho amarelo. Lenço amarelo, cunhadas Alto Astral. Cunhadas Alto
Alto Astral. Então, nós temos o WhatsApp, que as gurias devem estar vendo aí. Então, a gente conversa muito ali, a gente troca ideia, troca amores, dores. Nosso grupo ali é muito unido. E nós, nos EBAs, temos os bailes da fantasia, tem sempre, né, tem. Nos Zebas? Nos EBAs. Encontro Então, dos bodes do asfalto, tem um baile à fantasia. Tem, nós ficamos um fim de semana inteiro, fechamos vários hotéis só com o nosso grupo, né? Então, até prometi mostrar minha fantasia, que as gurias estão loucas para saber. Minha fantasia já está pronta. Pode contar que para um bode fica em segredo. Fica em segredo, então depois tu vê. Tá bom. Então, é assim, muito divertido, a gente se reencontra, aquele amor que nós temos uma pelas A outras. pergunta que não Nossa. quer calar, que eu já fiz pro Magote, já fiz pro Cristiano, já fiz pro Renan, eu sou o chato aqui, eu sou o chato. Dando um abraço aí no Gilberto, nosso grande MC, né? E hoje o irmão Wellington, que nos prestigia aí, um abraço aos irmãos aí da Loja Rocha que estão sempre nos O apoiando. irmão Panta está aí também nos assistindo. A Abração pro pergunta Panta. é o seguinte: o que era a vida de vocês antes e depois de entrar para a ordem maçônica? Eu vou falar da ordem maçônica. Mudou? Mudou. Muda muito, muda muito. É como aquilo que eu falei antes. Nós temos uma conduta. Procura-se sempre fazer a conduta correta. Mas quando tu entra para a ordem maçônica, as pessoas que estão ao teu lado, elas te fazem essa cobrança sempre. Ou seja, assim, nós temos que ser melhor, nós temos que ser melhor, nós temos que ser cada dia melhorar. Eu acho que a entrada para a maçonaria, ela me trouxe apego à família, muito mais apego à família, porque às vezes a gente diz assim, a maçonaria é coisa de homem. Não, não é. A maçonaria é coisa de família. Porque a primeira coisa que a maçonaria coloca é quem? A família. Então, ela te liga muito à família. Todos os nossos passeios, as nossas jantas, nós lembramos da família, do nosso cônjuge, né? A cunhada que a gente chama. É tanto que Nós somos irmãos, a minha cunhada está aqui. Meu Então, tio é meu cunhado, meu genro é meu cunhado, é uma confusão. E isso traz para a gente uma melhora de vida muito grande, porque esses tempos eu estava pensando, dizendo para eles, o que vem depois? Será que a gente morreu e acabou? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai viver num plano, né? A gente está aqui fazendo essa sabatina aqui nesse planeta, né? E aí vou chegar lá e aquele índice superior vai dizer, o que tu fizeste lá? Aí a tua consciência vai dizer assim, eu errei isso, errei aquilo, e agora, então tu não pode entrar nessa porta aqui. Tu vai ficar um pouco, vai voltar, vai repetir o ano, vai ter que fazer de novo. Mas se eu te sair daqui com a minha consciência limpa e chegar lá e perguntar, o que tu fez de errado? Eu fiz coisa errada, mas eu já recuperei. É verdade, né? Eu acho que ganhei minha vida. Ou seja, assim, consegui passar de ano, porque é isso que eu preciso dar. Eu preciso aprender e melhorar cada vez mais e mais. Eu gostaria até que a gente falasse o que melhorou para nós a entrada. O casamento melhorou? Melhorou com certeza, porque tu sabe que qualquer coisinha leva as luvinhas brancas pro venerável, né? Essa é uma nossa. Não, aí a gente tem muito união e tem algo em comum, né? Nós temos antes do motociclista, nós tivemos, né, anos de maçonaria. E, na verdade, assim, eu era voluntária, sempre fui voluntária minha vida toda em todos os... né? Eu fiquei no hospital 25 anos de voluntariado. Então, eu era voluntária com um grupo da loja Rocha Azul, até que o venerável me perguntou, quem é teu marido? Daí eu falei, será que ele não quer entrar na maçonaria? Eu disse, não sei, eu cheguei em casa e disse, olha, tem que ver o que é isso, né? Já tinha alguns amigos, né, que eram. Mas eu disse, nunca me interessei, mas... Tu fosse sindicado, né? Foi indicado por mim. Que bacana, que bacana. Foi mesmo. Bacana. Aí foi o Osvino, né, que era o venerável na época. E Meu eu fui, padrinho. o padrinho Osvino, que eu era.
Então eu tinha ido no escritório dele buscar um valor para uma família que a gente estava assistindo, né? Então eu levava os cajos já para a loja. Muitos anos, eu tinha continha em farmácia de outros venerados, né, do anterior também. Mas ele prestou atenção, ele disse que tanto tu tá aqui que é teu marido, né? Porque na época a loja, a Rocha Azul tinha aquelas costuras, lembra, né? Nós tínhamos máquinas de costura lá e fazíamos edredom e tal. Então eu era voluntária deles. Mas claro, eu fui lá, O irmão Osvino deixou um legado, né? Isso. Deixou um legado, né? Como é que foi tua convivência com o irmão Osvino? Foi muito boa. Inclusive nós fundamos um grupo, ele fundou, né? E nos convidou, um grupo de almoço em Brochia. Daí que a gente vai para lá eventualmente, né, almoçar, nos reunimos em Brochia, em função de que os irmãos vinos sempre nos convidavam. Sempre nos convidavam. E os irmãos da Rocha Azul iam todos, a maioria, a grande maioria era para lá, Em né? Brochia nunca abriu loja em Brochia? Em Brochia mesmo? Não. São todos realmente egressos da República. Eu diria que é um município bastante jovem ainda, né? Nós fizemos os nossos almoços, né? A Grande Brochia. Grande projeto. Montenegro pertence à Grande Brochia. Eu sei bem que é isso, porque o pessoal lá chama o uruguaiano de Uruguaioque. E esse almoço, inclusive tem fotos. Vamos mostrar as fotos? Vamos mostrar as fotos. Vamos. A técnica está aí. Olha lá, a primeira foto então lá é o logo dos bodes do asfalto. Esse é o logo do asfalto. Vai falando, Fernando, vai falando. Nós temos o bode e a sua moto ligado. O asfalto e o bode, né? O bode do asfalto. Aí temos um banner da nossa facção, ou seja, assim, a nossa subsede aqui, né? Essa subsede, ela tem um banner. Nós podemos ver que lá está escrito facção, nós usávamos o termo facção ontem, né? Mas agora estamos usando o termo subsede. Melhor não usar facção, né? Vamos trocar, né? Mesmo que não tenha nada, porque facção é uma parte. Eu acho que é bem recomendável. Então a gente começa a usar. Aí tem essa outra foto. Aí tem uma turma reunida lá. Esses são a primeira diretoria dos Bodes do Sol, aqui em Montenegro. Essa plateia pode passar para cá para olhar. Mano. Temos ali ó, o nosso irmão Geraldo, o Bola, o Becão, né? É o Geraldo Vargas, né? E o nosso irmão quase da Capão. E essa foto aí? Essa amarela aí, olha Essa aí. Essa amarela está na estrada. Essa amarela está na estrada lá. Ó, tá? Ela está. É uma das viagens que a gente faz. Olha o equipamento que a gente está usando, né? Todo o equipamento, com os baús e tal, para ir toda aquela bagagem. Aí nós temos mais uma viagem. Essa aí, que lugar é esse aí? Esse aí é a Mão do Deserto, no Chile. Deserto do Chile. Antofagasta, lá no Pacífico. Que espetáculo. Isso aí é bonito. É o lugar que de todo motociclista pretende ir e gostaria de ir. Isso é uma loja aberta. Loja aberta de motociclistas. Olha que espetáculo. Isso foi em Cachoeirinha, tá? Uma loja do Gordes, que foi feito pelos Bodes do Asfalto e foi feita uma reunião nessa loja aberta, um templo aberto. Eu vi uma vez no programa de vocês falaram sobre lojas abertas. Exatamente. Né? Então aí está uma foto dela. Essa é como nós andamos em grupo, pode ver que nós andamos bem identificados, né? Com coletes reflexivos, os Bodes do Asfalto quase sempre assim, justamente para ter essa segurança no asfalto. Respeitando todas as leis do trânsito, os limites, porque tem que ser exemplo, né? Isso. Nós temos ali também agora nossas reuniões, quando nós saímos de moto, nós paramos em qualquer lugar, a Guris bateu uma foto e ali o pessoal está tomando chimarrão. Porque uma das nossas máximas é não usar álcool quando a gente sai. Quando nós estamos em viagem, a gente não toma álcool. Tu quer tomar uma cervejinha, uma coisa? De noite no hotel, ou de noite na pousada. Isso é uma balsa? Essa é uma balsa, está lá o Becão, ó, atravessando a balsa ali em Santa Catarina para o estado do Paraná. Ali está o nosso irmão Renato Moraes, na divisa olha só, a divisa do Chile com a Argentina. Ele está passeando ainda, né? É uma foto muito bonita. Que espetáculo. O Renato está viajando agora. O Renato está mais de
motorhome, né? Mas Ah, ele tá de ele motorhome, tem a né? moto, ele sai com a gente, a gente faz às vezes Não, eu sei, mas eu achava que ele faria de motocicleta. Ele diminuiu bastante, E né? pegando bem esse espírito, assim, vocês têm conhecimento de que haja outras fraternidades de maçons fora do Brasil que façam esse mesmo perfil de fraternidade? Sim. Ocorre algum encontro internacional, essas coisas assim? Sim. Nós temos inclusive tem outros motoclubes maçônicos, né, aqui no Brasil, em São Paulo, que não pertencem ao modo do asfalto. Mas nós temos motorhomes, clube de motorhomes, nós temos clube de barcos, de aeromodelia de aviões, né, também. Né. Tem vários grupos paramaçônicos que fazem esse mesmo tipo de encontros, principalmente motorhome. Motorhomes, Paraná, ali, ó, não sei quantas mil E tem motorhomes. muitos dos nossos. Ó, a Simone entrou agora aqui dizendo ó, que é cunhada e sobrinha, não sei de quem, A né? nossa filha. Um abraço para o nosso irmão Marco Antônio Marcadel, que Mas nos assiste. Então. a breve Ó, vai ter uma foto diferente. Eu aí. acho que eu vou começar a trazer mais convidada aqui, sabe? Porque hoje a rede aqui tá fluindo, as meninas, as senhoras estão hoje, as cunhadas e as sobrinhas estão invadindo as redes, os homens estão perdendo espaço. Então, olha aqui, ó, a Yara tá aqui, a Andiara Dipp, a Simone, eu já falei. Nossa, Olha aí. primeira, Então, ela é de Soledade, a nossa primeira dama que controla as cunhadas alto astral. um abraço para todos Hoje é- vocês aí, uma satisfação Um tê-las e abração, continuem um abraço. prestigiando o Mas nosso sabe por que canal. ela entrou? Ela quer saber minha fantasia. Ela Ah, tá querendo bom, mas falar. aqui não vai conseguir descobrir, porque aqui a gente guarda segredo. Já sabe. Mas da breve teremos ali uma foto dele quando ele ganhar o coletamento. Nós temos que fazer aquela. Sabe isso, né? Vai passar próxima por foto. uma. Tem um detalhe, depois Tem um detalhe. de 3 meses, Tem um debut. se o neófito passar, ele tem um coletamento. Esse colete aqui é dado depois de 3 meses, todos os irmãos entregam com uma todo cerimônia, um né? ritual. Tem todo um ritual que a gente faz com a moto, É né? bacana. Muito Essa bacana. nós vamos te filmar, é bem legal. Ah, eu tenho que primeiro tirar a carteira ainda. Imagina o que acontece. Né? Exato. Muito interessante. Mas A vida tem certas coisas, né? E eu acho que o mais importante é a gente chegar a um estágio da vida em paz com Deus, com Sempre. o Espírito e com a sociedade. E poder traduzir em realidade todos os seus sonhos. Nem todos são possíveis, mas a maioria deles se tornam realidade quando a gente corre atrás, né? E esse momento, assim, eu digo que esse sonho de ter a moto é uma coisa que eu já acalentava há bastante tempo. Né? Questões pessoais, momento, porque tudo na vida é momento, né? Acho que tudo chega e acontece na hora certa, quando tem que acontecer. Eu agora estou sendo agraciado, então estou aguardando chegar... Eu já tenho, a carteira já tem isso tudo. Não, eu só comprei a moto ainda. Não. Eita. Vamos ir para Santa Maria. Temos que Vamos- imediatamente Vamos ter que providenciar isso tudo aí. Fernando, imediatamente providenciar 2 rodinhas Mas foi- com medidas de segurança na largada. Mas foi E muito... vai E o 2 mais, na frente, 2 mais atrás. engraçado é que a moto chegou no sábado à noite, quase domingo de madrugada, e aí na terça-feira eu recebi um WhatsApp, até então despretensioso, de um convite, né, tia? E eu digo assim, mas quem são esses fofoqueiros que já estão sabendo que eu comprei a moto, que eu não tenho? E ninguém sabia da moto. Ninguém sabia da moto, né? Era uma coisa que estava totalmente ainda no segredo. Mas isso que é importante, né? Tu vê que quando os potenciais, quando as energias são boas, quando as coisas fluem com naturalidade, as coisas, né, o universo sabe ser generoso e aproxima e ao mesmo tempo cria todas as conexões necessárias para que tudo dê certo. E isso é uma coisa que a maçonaria proporciona. Convívio fraterno com pessoas que têm bons pensamentos, índole, né, adequada, espírito patriótico, sentimento de solidariedade. Então isso faz com que a gente consiga fazer dentro de um pequeno cantinho, né, um modelo, né, uma pérola dentro de uma grande mancha de oceano. A ideia é essa, né? Sempre tentar melhorar, sempre, né? E é isso que a gente tem buscado. E Esses daí movimentos uma coisa assim, que a né? gente cobra muito, e até o Marcelo, nosso próximo venerário, já também nos cobra, que é
como é que se diz, e em todas as nossas sessões maçônicas, que não é em uma, 2 sessões que existe uma quantidade mínima que a pessoa tem que ir para que seja considerado ativo, né? Mas muita gente não vai, falta bastante. E o Marcel é um que está bem, digamos, direcionado, fugindo um pouquinho do assunto aqui, ao caráter, ao caráter da pessoa, para que ela participe efetivamente, seja assíduo, era isso que eu queria lembrar, para que tenha um aprendizado razoável e consiga entender os objetivos. Quantos anos de maçonaria? 20 anos. Mariotti? Eu também. Nós somos 2005? 2004, 21, eu então. 2005, Eu indo para o 10º agora. Se tu tivesse que traduzir uma qualidade de um maçom com uma palavra, uma qualidade que ele deve aprimorar no seu dia a dia, qual seria a palavra que você acha que o maçom tem que ter como um norte para o seu dia a dia dentro de um conceito na sociedade atual? Tu diz a tua, eu vou dizer a minha, tu diz a tua. Eu diria justiça, justo. Procurar ser justo. Melhoria do caráter, da filosofia, né? Melhoria da pessoa como ser humano. Uma palavra. Passei. Caráter, otimizar caráter, não tem como dizer uma palavra só aqui. E eu digo tolerância. Muito bom. Também. Porque a tolerância é a arte de se adaptar à tolerância diferente da resiliência. Verdade. É um aprimoramento permanente. Porque nem sempre a gente consegue agradar a tudo e a todos. Mas principalmente se não consegue tolerar sempre também. Exatamente. Né? É difícil, mas essa grande união dessa simbiose, né, de conceitos, de bons conceitos que sempre nos aproximam. E a gente leva um pouquinho mais da nossa história, né? Nós já tivemos programas aqui fantásticos aqui, né? O irmão Giovanni, que hoje infelizmente ainda se recupera de uma cirurgia, sempre esteve conosco aqui. Nós trabalhamos a história da maçonaria, a história da humanidade, fazendo as associações aí, ao longo dos séculos, a importância e o surgimento da maçonaria no Brasil. E hoje nós temos um modelo um pouquinho mais a nível de debate, um programa um pouco mais descontraído, para que a gente possa trazer assim. Está prometido para um próximo evento vir uma turma de Demolei aqui. Tá? E o que é mais importante, antes dos Demolei, provavelmente semana que vem, já vou dar um spoiler aí para os nossos telespectadores e internautas que nos assistem ao longo de todas as nossas plataformas aí, YouTube, Facebook, ao longo do orbe terrestre, vamos ter 2 irmãos recém-iniciados, como quem diz assim, maçons bem fresquinhos, assim, vamos ver. O que eles têm para dizer aqui, né? Apesar de que aprendiz não pode falar muito, né? Na loja. Em loja, né? Vamos deixar aqui, vamos deixar eles falar. Mas assim, a termos das impressões e de como é que é aquela coisa que nós já debatemos no outro. Como é que é tu ser convidado, né? Porque tu é convidado por uma ordem que tu pouco conhece, sem conhecimento, cheio de, digamos assim, embrólios fantasiosos, e de repente tu te vê meio que julgando, aceitando. Então, quer dizer, são coisas muito, digamos assim, no mínimo questionáveis para um cidadão que esteja um pouco mais reticente de seguir adiante frente ao desconhecido. Mas não. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade, grandes figuras do mundo inteiro estiveram atreladas aos conceitos maçônicos e fizeram as grandes mudanças da humanidade, né? Então são coisas que, assim, acho que a pessoa que entra diz assim, não, mas se o fulano era de lá e era do bem, ruim não pode ser, né? É que nem misturar chocolate com chantilly, né? Coisa boa com coisa boa, você pode dar coisa boa, né? Tem que ser. Dá um doce bom, né? Eu queria dizer uma coisa, nós estamos na transição da coordenação. Nós temos um coordenador em Montenegro, que é o Érico, que está nos ouvindo. Um abraço, Érico. Um abração, Érico. O Henrique, lá que é de Canoas, porque Montenegro, a facção Montenegro, né? Subsede Montenegro, pega Montenegro, pega a gente Caí, Canoas, Triunfo, então pegava toda essa região aqui. Nós somos muito fortes, nós temos mais membros. O que aconteceu é que nós estamos encolhendo, porque as outras estão abrindo também, então estamos ficando menores em relação ao tamanho geográfico. As outras se escondem, né? Estão se escondendo. Então tem o Érico, que é o nosso coordenador, o Henrique, que é o coordenador adjunto, e o secretário é o Marcelo, que amanhã estará
Pegando uma Pegando uma leite. Amanhã eu passo né? uma lista para ela. E agora foi eleito, a semana passada, no sábado, né? Nós aclamamos a nova coordenação, que é o nosso irmão Walter Lutemburgo, né? Ah, o Walter. Que é da loja de Porto Alegre, Tututi. O José Carlos Beck, que é o Becão, que vai ser o nosso coordenador junto, e esse que você fala, o secretário. Porque, na verdade, esses três é os que coordenam a coordenação e fazem os eventos, tem toda essa mobilidade, né? O Becão e eu já fomos coordenadores umas 3, 4 vezes, cada um. E o secretário já foi umas 10 vezes. Sou seu secretário. Dá para nós tudo certo. Então, a gente já está bem por dentro, né? E vamos deixar o Walter agora, pela primeira vez que ele está sendo o Walter, nosso coordenador. E vamos ver o que ele tem de ideias novas. Né? Mesmo sendo já emérito dos bodes, né? Também sendo bode. Os nossos títulos, tem títulos ali nos bodes, encomendas que eles estão inventando, coisas muito bonitas. Por exemplo, tu tem uma comenda que tu faz todas as capitais do Brasil. Aí tu lembra uma comenda. Tu tem uma comenda que faz todos os departamentos do Uruguai. Tu tem uma comenda. Tu faz uma comenda que faz todos os departamentos da Argentina. Outra comenda. Então são desafios que os bodes do asfalto têm para fazer. E geralmente os bodes vão com as cunhadas. Então ele vai parando. Nós temos apriscos também, que eu não falei. Os apriscos são nada mais do que alojamentos, onde vai, por exemplo, nós vamos aqui a Rio Grande, nós temos um alojamento lá dos bodes. Nós podemos parar lá na pousada. Caxias, nós temos outro, Porto Alegre, nós temos outros. Então tem vários lugares com aprisco, né? O aprisco primeiro foi na Bahia, em Salvador, nós temos um aprisco lá. Então esse foi uma coisa. Uma curiosidade que me bateu agora, que eu acho que ele não vai poder falar, porque eu imagino que não seja. Mas a maçonaria, ela tem dentro dos seus ritos símbolos, sinais, gestos, palavras. Os bodes têm alguns gestos e sinais próprios dos bodes? Os motociclistas têm alguns segredinhos aí? Claro que tu não vai comentar, só diz que tem. Ou é só acelerar aqui? Nós temos todos um ritual dentro dos bodes, assim, mas como todos são irmãos maçônicos, geralmente os nossos sinais são os mesmos, né? Passa aqui, vai para frente, as criadas tentam descobrir, né? Mas até hoje não conseguem. Não consegue. Nossos sinais, né, antes, que ninguém sabe. Que espetáculo. Mas não existe, eu acho que especificamente assim, o sinal dos bodes do asfalto para assim como não. Tem os sinais que quando ele é ponteiro, vamos supor, ele fica olhando, ele mostra que tem Não, sim. buraco na pista. O pé, aquelas coisas, a mão, a ponta ali, cada um indica uma coisa, né? Queridos telespectadores e internautas, TV Mon HD aqui, no Vale do Caí, vê, né? Aqui você vê a nossa Montenegro, você vê no TV Mon HD. Estamos chegando ao final do programa, hoje com a brilhante visita aqui dos bodes do asfalto e agora as considerações finais dos nossos convidados, começando pelo nosso venerável que se despede amanhã. Amanhã estarei Marco Antônio Marotti. Como venerável mestre, né? Continuarei, considerarei mestre maçom. Agradeço muito, então, a presença de todos vocês, a assistência de todos vocês aí, meus irmãos. E, se o grande arquiteto nos permitir, semana que vem estaremos de novo. Se Deus quiser, se o grande arquiteto. Agradeço ao irmão Roberto, ao irmão Hort, já conhece Zé. E irmão Fernando? Eu fico faltando Gisley, 2 ou 3 fotos. Gisley. Eu não sei se há a possibilidade Acho que não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Vai ficar para o dia que está voltando o nosso. Vai voltar. Pode voltar, independente. Eu agradeço a oportunidade, porque o Bodes do Asfalto, para mim, é uma família. Nós consideramos uma família dos Bodes do Asfalto. Como a família maçônica, essa entidade paramaçônica também é considerada uma família. Porque a gente se trata como irmãos, tanto na ordem como no motociclismo. E a gente tenta levar a mesma mensagem dos bodes, né, da maçonaria, a gente tenta levar dentro dos bodes do asfalto. Eu sou apaixonado por esse motoclube. Eu gosto muito de andar de moto e isso me traz muita alegria. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bem-vindo. Boa noite a nossa cunhada, Gislene. Não, agradeço. Sei que as cunhadas ali estão em peso ouvindo, né? Então nós vamos nos encontrar agora no Recanto Maestro lá, né? Passar um fim de semana.
Ali a gente já tem aquele encontro maravilhoso, troca de muito carinho com as cunhadas. Que espetáculo. Muito bom. E mais uma vez chegamos ao fim do nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. TV Mão HD Canal 6, através da NET Claro e nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Agradecendo a oportunidade.